O show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo é dia de conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre a andropausa. Algumas mudanças físicas e psicológicas ocorrem no homem por causa da queda da testosterona, o hormônio sexual masculino. Mas nem todos os homens apresentam sintomas característicos da andropausa. Apesar de ser mais discreta que a menopausa nas mulheres, a andropausa é um período na vida do homem em que podem ocorrer sintomas que devem ser observados e tratados. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Feliz de estar aqui novamente, falando de um assunto que ainda é um tabu para muitos dos homens, porque confundem a andropausa com perda de virilidade, masculinidade, um monte de bobagem. Vamos tentar ajudar com informações a família Tupi para tirar um pouco desse preconceito. Maravilha. Então, para começar, o que é a andropausa, doutor Silvio? O termo andropausa, Heleno, família Tupi, foi criado em comparação com a menopausa, né? Só que são situações, eu diria que totalmente diferentes. Por quê? Em primeiro lugar, a menopausa, como é sabido, ela se caracteriza pela interrupção praticamente que abrupta da menstruação. Um belo dia o ciclo começa a ficar irregular e ele para de vir. Muitas vezes, acompanhando esse momento importante da vida da mulher, e com a longevidade da população cada vez mais longo, por isso cada vez mais importante os cuidados nessa fase, surge uma série de sintomas na mulher. No homem é coisa um pouco diferente. Por quê? Em primeiro lugar, falar da testosterona, viu, Helena? Testosterona, o hormônio que é produzido pelos testículos, tem como importante função, em primeiro lugar, no menino, o surgimento dos caracteres sexuais secundários. O crescimento dos pelos, da barba, as características de virilização, são pelos mais grossos que nas mulheres. O timbre da voz, normalmente mais grave, mais rouco, isso tudo está relacionado à testosterona. A secreção de testosterona pelos testículos, ela continua no período da adolescência, evidentemente elevado. Apenas pensar na possibilidade daquele shortinho passar já é uma situação extremamente animadora para o garoto. E aos 30 anos de idade, a gente atinge o pico máximo de secreção de testosterona. A partir dos 30 anos, Helena, já faz tempo, hein? A gente tem uma queda progressiva. Porém, essa queda progressiva dos níveis de testosterona, ela é muito lenta, é a razão de 0,5%, 1% ao ano. Em níveis que muitas vezes são acima de 1.000. E a gente considera níveis baixos de testosterona quando ela se encontra abaixo de 300. Lembrando que a dosagem da testosterona ela tem algumas particularidades, como por exemplo, se eu verificar o meu nível de testosterona às 8 horas da manhã, provavelmente no mesmo dia, às 6 da tarde, vai estar mais baixo. Então existe uma oscilação que varia de acordo com o momento do dia. Então, a gente, quando faz a investigação de um paciente com sintomas de andropausa, até o momento em que foi colhido sangue, é importante dentro da história do doente para saber se aquele dado deve ser levado em consideração ou precisa ser repetido o exame. Certo. Quais os sintomas, doutor Silvio, da andropausa e a partir de que idade o homem deve começar a ficar mais atento a esses sinais? Existem homens que começam a desenvolver alguns sintomas que nós vamos relatar a seguir, viu, Helena? A partir dos 40 anos de idade. Não é a regra, não é comum, mas pode acontecer sim. E o que vai caracterizar o tipo de sintomatologia? Em primeiro lugar, um cansaço, é muito comum uma fraqueza muscular, uma tendência à depressão. Existem estudos que mostram que em quadros depressivos a reposição com testosterona melhora o humor, portanto alterações do humor desse homem, ele se torna entristecido, angustiado, muitas vezes irritadiço, criando problemas de relacionamento, principalmente em seu domicílio. A libido, e eu sempre falo, a libido é a energia sexual, é o desejo de ter a atividade sexual, de ter a interação sexual. A libido está diminuída. Portanto, é uma alteração muito característica do homem com baixos níveis de testosterona, uma diminuição do desejo sexual. Não necessariamente da potência sexual, mas sim do desejo sexual. E vão ter alterações outras, relacionadas, por exemplo, ao esqueleto,
da mesma forma que na mulher uma aceleração na perda de massa óssea, podendo inclusive cursar com testosterona. Eventualmente pode haver um discreto aumento da queda de pelos corpóreos, aumento da mama eventualmente é observado, a gente chama isso quando ocorre no sexo masculino, a gente chama isso de ginecomastia. Né? Esse tipo de situação com eventuais dificuldades de ereção, isso deve, evidentemente, merecer por parte do médico uma investigação. Essa investigação é simples, é a dosagem da testosterona total, dosagem também da testosterona livre. Você sabe que a testosterona é um hormônio, como eu disse, produzido pelos testículos e que circula no nosso corpo ligado a uma determinada proteína carreadora. Ela faz o transporte da testosterona. Testosterona, quando está dentro da proteína, como se fosse o trenzinho dela, ela não age, ela só age quando ela sai do trenzinho, a testosterona livre. Então, fazer as dosagens das duas formas é importante para que a gente possa caracterizar o hipoandrogenismo, que é uma situação típica da andropausa. E aí a gente estudar o tratamento, porque infelizmente não é todo homem que, mesmo caracterizando a baixo nível de testosterona, que vai poder se tratar. Agora, doutor Silvio, assim como as mulheres, os homens também podem fazer reposição hormonal? Eu acho até que deve fazer reposição hormonal. Porém, o uso da testosterona ele tem que ser feito sempre que houver uma indicação clínica. Portanto, após uma avaliação médica meticulosa, bem criteriosa. Afastar a possibilidade de uma doença na próstata. Então, passar pelo urologista, fazer a dosagem do PSA, fazer o toque retal, eventualmente até uma ultrassonografia. Por quê? Porque se houver alguma lesão suspeita, deve ser feita a investigação, porque existe uma nítida correlação entre o câncer da próstata, que é o câncer mais frequente no homem aqui no Brasil, e o uso da testosterona. Portanto, se você tiver um câncer oculto, aquele que ainda não foi diagnosticado, esse câncer pode ter o seu crescimento acelerado, inclusive facilitando o aparecimento de lesões em outros lugares, como nos ossos, através do uso da testosterona. Então, é dever do médico fazer essa investigação prévia. Existem também outros efeitos adversos, antes da gente falar dos benefícios da reposição, relacionado ao uso da testosterona. Você tem uma estimulação da medula óssea, particularmente da eritropoiese, que leva a um aumento na quantidade de glóbulos vermelhos, é uma situação de policitemia. Existem também alterações no metabolismo das gorduras, dos lipídios. Normalmente o uso da testosterona reduz a concentração do bom colesterol HDL. Em contrapartida, para azar nosso, aumenta o mau colesterol LDL. Isso parece que está relacionado a um discreto aumento no risco cardiovascular no homem que faz a reposição. Além disso, depende da forma de reposição que é feita, porque eu posso fazer reposição com comprimidos que têm o risco de lesão no fígado. Nós sabemos que a testosterona administrada pela via oral, ela é absorvida e passa pelo fígado. Ao passar pelo fígado, ela sofre uma transformação nas células do fígado. Entretanto, pode provocar lesão no fígado e, eventualmente, até, dependendo do tempo de uso, da quantidade, até o câncer do fígado. Então, é uma situação que deve ser evitada. A gente tem o uso injetável, evidentemente, que a injeção da testosterona, que é dada uma vez por mês, ela pode provocar dor e uma certa vermelhidão no local de aplicação. E temos a apresentação gel, que normalmente é melhor tolerada, mas alguns pacientes podem ter tipo uma reação urticária, de coceira no local, e obviamente com a suspensão da aplicação desse preparado, desses PETs que são colocados ali, esse quadro é reversível. Portanto, é um efeito colateral mais benigno, não tem a intensidade, a importância, por exemplo, do câncer da próstata. Tem que ser investigado dentro da urologia antes de se iniciar a reposição. Tem gente que vai, inclusive garotão em academia, fazendo uso desse tipo de substância porque aumenta a massa muscular. É fato. É uma substância anabolizante, ajuda na síntese proteica, ajuda a formar massa muscular. Tem um monte de rambo aí. Entretanto, na garotada, só para alertar vocês, tem risco de infertilidade, de atrofia do testículo, com problemas com relação à função sexual. Não, eu fiz um ciclo, parei, não deu nada. O uso a longo prazo, eu já vi em consultório, está associado com isso sim, viu, gente? Muito cuidado com isso. Doutor Silvio Provenzani, para encerrar nosso bate-papo de hoje, quais são os benefícios do homem fazer reposição hormonal? Bom, Helena Família Tupi, evidentemente que, em relação ao humor,
né? Normalmente a gente vê que o uso da testosterona melhora o humor desses homens, tornando-os mais ativos, mais proativos, inclusive, melhorando a função cognitiva, a capacidade de raciocínio, fica mais aceso, isso é um dado importante, melhora a musculatura. Tem um dado de que poderia melhorar em função da melhora da musculatura e também da melhora do aumento de massa óssea, melhora o equilíbrio, diminuindo o risco de quedas no homem. E entender, família Tupi, graças a Deus todos nós estamos vivendo mais que os nossos antepassados. Portanto, essas situações que no princípio do programa eu falei que ainda eram e ainda são tabus, elas têm que deixar de ser. Andropausa não é, meu amigo que você está me ouvindo. Se você tem aqueles fogachos, aqueles suores inexplicáveis, procure o seu médico, converse com ele. Se você tem mais de 40 anos, tem que ser investigado, porque o tratamento pode ser bastante benéfico para você, mas sempre sob cuidadosa supervisão médica. A automedicação com esse tipo de hormônio tem riscos que podem colocar a tua própria vida em perigo. Maravilha. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, lembrando a família Tupi, Heleno, que a prevenção desses problemas todos é uma vida saudável. Boa alimentação, exercícios físicos, evitar álcool em excesso, fumo em excesso, levar uma vida saudável, o envelhecimento será saudável também. Beijo, família Tupi, até a próxima semana. Abraço, amigo.